Beleza? Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Ok. Então a gente vai falar um pouquinho de set análises, né, dentro do ClickSense, tá? Então, alguns códigos que a gente pode usar ali para fazer alguns tipos de análise diferentes. Análise de conjunto e expressões de conjunto, tá? Então, a análise de conjunto, ela vai oferecer um meio de definir um conjunto ou grupo de valores de dados que está diferente do conjunto normal definido pelas seleções. Tá? Isso falando lá da parte gráfica no clique, tá? Na hora que a gente vai criar as nossas medidas, né? A gente vai fazer um KPI, um gráfico. Então, através desse conjunto de expressões, a gente consegue definir valores de dados que são diferentes do conjunto normal que já vem pelas seleções. Então, a gente faz isso, geralmente, quando você faz uma seleção, funções de agregação como sum, max, min, AVG e count, elas agregam sobre as seleções atuais, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui que a gente... pegar esse exemplo aqui, né? Então, geralmente, quando a gente faz uma função dessas aqui, quando a gente usa alguma função dessas, elas agregam sobre as seleções que a gente fez. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, um count, eu tenho um count aqui da ocorrência UF, eu tenho um sum de total aeronaves envolvidas. Quando eu faço um tipo de seleção, quando eu seleciono, por exemplo, o estado de São Paulo, ele faz aquele cálculo em cima da seleção que eu fiz. Então, o somatório de total de aeronaves agora é o somatório de aeronaves só da cidade, do estado de São Paulo, porque ele agrega em cima dessa seleção que eu fiz aqui. Tá? Tranquilo. Suas seleções automaticamente definem o conjunto de dados para agregar por cima. Com a análise de conjunto, você pode definir um grupo que é independente dessas seleções. Você pode fazer modificações ali para você, por exemplo, ficar independente das seleções que estão feitas. Isso pode ser útil se você quer mostrar um valor particular, por exemplo, participação de mercado de um produto em todas as regiões, independente da seleção. Então, nesse caso específico aqui, se eu quero mostrar o total de aeronaves, a soma de acidentes de aeronaves envolvidas só da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, independente do que está selecionado, eu consigo fazer isso utilizando essas expressões, tá? Então, com a análise de conjunto, você pode definir um conjunto que é de seu interesse e não depende das seleções. A definição do conjunto de valores é chamada de definição de uma expressão de um conjunto, enquanto que o uso dessas expressões para análise de dados é chamado de análise do conjunto. Então, um exemplo aqui, eu consigo, ao utilizar essa expressão de conjunto, tá todo mundo enxergando aí? Então, utilizando essa expressão de conjunto aqui, né, eu consigo, utilizando dentro de uma soma, ou de uma média, ou de um count, eu consigo montar essa análise de conjunto, né? Fazer essa análise aqui, tá? Tranquilo, né? Beleza. Então, como que eu crio essas expressões de conjunto aqui? Eu tenho duas regras. Uma é que ela tem que ser usada numa função de agregação, então ela vai ser usada dentro de um sum, dentro de um count. Eu não faço isso dentro de uma dimensão, por exemplo. A outra regra é que ela vai sempre estar dentro dessas chaves aqui. Tá? Vai sempre ter abertura e fechamento de chaves. Então, essa expressão de conjunto, ela tem essas partes aqui. Né? Ela pode ter essas três partes aqui. Os identificadores, os operadores e os modificadores. Tá? O que são os identificadores? Então, um ou mais identificador define a relação entre a expressão e o que está sendo avaliado no resto da expressão. Uma expressão de conjunto consiste em um identificador único como o sinal de dólar, que significa todos os registros da seleção atual. Fazer aqui só um resumo de cada um, o que cada um faz, e aí embaixo eu tenho os exemplos. Os operadores. Se há mais do que um identificador,
o operador ou operadores são usados para refinar o conjunto, especificando como que os conjuntos representados pelos identificadores vão ser combinados. Né? Se eu tenho uma união, se eu tenho uma interseção, tá? Um ou. Beleza. E os modificadores podem ser adicionados à expressão de conjunto para mudar a seleção. Tranquilo. Por exemplo, eu tenho nessa expressão aqui, né, nessa expressão de conjunto, eu tenho o identificador cifrão, eu tenho o modificador year igual a 2009 e eu não tenho nenhum operador, porque só tem um modificador ali, então eu não preciso ter operador. Então, o que essa expressão aqui significa? Todos os registros na seleção atual que pertencem ao ano de 2019. 2009. Tá? A gente já vai lá pro clique, vai ficar mais claro isso daí. Todos os registros na seleção atual que pertencem ao ano de 2009. E aí eu tenho outro aqui, ó. Aqui eu já botei a expressão completa com o sum inteiro. E aqui eu tenho dois identificadores, tá? Eu tenho o identificador cifrão e eu tenho o identificador 1. Eu tenho um operador mais aqui ligando esses dois. E eu tenho o modificador year igual a 2009 e o country igual a Suécia. Tá? Então, o que essa expressão aqui tá me dizendo, né? Essa expressão de conjunto foi criada para somar todas as vendas, então o básico aqui é sum sales, né? A base dessa fórmula é sum sales, vai somar todas as vendas do ano de 2009 associadas às seleções atuais e vai adicionar o conjunto completo dos dados associados aos países, ao país Suécia em todos os anos. Beleza. Vamos criar já no clique, antes da gente continuar, para a gente já ir vendo isso daqui. Eu vou criar um projeto novo aqui. Vou chamar de aula 1504-2020. E um projetinho novo aqui. E eu vou, como a gente aqui é uma base de dados bem simples, tá? Só vai ter uma tabela e não vou ter relacionamento nem nada, eu vou fazer por aqui mesmo, por esse modo aqui de automático, né? Eu não vou criar via código. O objetivo aqui é a gente focar lá na frente. Aqui esse arquivo aqui, fonte, tá? Então ele tem aqui algumas colunas, ó. Esse arquivo aqui, gente, só para vocês entenderem, ele é um histórico de partidas, tá? De futebol de alguns times aqui. Então tem a data da partida, quem era o time da casa, quem era o time visitante, quantos gols o time da casa fez, quantos gols o time visitante fez, qual era o torneio aqui, campeonato britânico, amistoso, cidade, país, tá? Se o ano que foi aquele jogo, se teve empate, derrota ou vitória, tá? Time da casa em relação ao time visitante. Então, é uma base bem simples, uma tabela só. Que na aula passada a gente focou na modelagem, então a gente trabalhou com a questão de código e trabalhou na parte de modelagem. Hoje o objetivo da gente é trabalhar na parte da análise. Então, tá aqui a tabela, a gente um preview aqui, tá? Quando a gente cria nesse modo automático, né, nesse modo drag and drop aqui, ele pega os campos que são cidade e país, por exemplo, e ele joga o valor de geolocalização, tá? Ele faz automático pra gente, ele gera essas colunas aqui. A gente não vai nem usar, tá? A gente não vai usar essas colunas, mas ele gera isso de forma automática. Então vamos para a parte de análise. Então eu vou usar aqui, hoje a gente vai usar bastante o KPI aqui, tá? Que o KPI ele só tem a medida e é onde a gente vai estar usando as nossas análises. Então eu vou fazer aqui um somatório dos gols da casa. Então eu tenho aqui um sum simples, tá? Gols da casa. Eu posso, através de um conjunto uma expressão de conjunto,
Então eu tenho aqui, vamos voltar aqui. Esse cara é o outro que eu abri. Aqui. Eu tenho aqui, ó. Pegasse uma expressão simples como essa. Eu tenho um identificador, eu tenho um modificador e eu não tenho nenhum operador. Então vamos fazer esse caso aqui. Eu vou abrir essa função e eu vou editar isso aqui no FX. Quando eu clico aqui, ele abre esse modo aqui para eu poder editar. Então, a base do meu código é o somatório de gols da casa. Se eu vou usar uma expressão, eu tenho que colocar ela entre chaves, tá? Então, eu vou usar o identificador cifrão, que significa que ele vai respeitar as seleções, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. E eu vou usar país, por exemplo. Vou pegar aqui país igual a Brasil, tá? Quando eu vou colocar um texto Brasil, a base lá está em inglês, então o Brasil está com Z. Quando eu vou colocar um texto, eu tenho que colocar ele também entre chaves, tá? Aqui eu também tenho que colocar entre chaves. Então, só voltando aqui, ó. Tem a chaves principal. Eu tenho... Aqui eu posso ter, por exemplo, cifrão, eu posso ser já vou explicar o que cada um desses significa, mas vamos começar com o cifrão. E aí a minha expressão vai ficar aqui dentro. Então, entre sinal de maior e menor aqui, né? Chevron. E aí, país, quando eu começo a escrever aqui, ele já acha para mim ali, país, ou então eu venho aqui, ó, venho aqui do lado, acho aqui país, ou escrevo, né? País, clico aqui e dou um insert. Ele já coloca ali para mim, igual, e aí, quando eu for colocar Brasil, ele vai ficar entre colchete de novo. Brasil. Beleza. Então agora ele já buscou para mim só os gols do Brasil, tá? Independente do ano. Eu posso até colocar aqui gols do Brasil, tá? Para mudar ali o título, mas eu vou deixar sem label, que é justamente para vocês verem a expressão mesmo, tá? Então, beleza. Então eu tenho aqui agora os gols só do país, só do Brasil. Se eu colocar algum filtro aqui, vou colocar um filtro de ano. Filtro de ano. Se eu colocar, e vou colocar um outro filtro aqui, vou adicionar mais um aqui, de país. Tá? Posso colocar no mesmo filtro aqui, dois, ele já faz isso automático aqui para mim. Então, se eu filtrar aqui agora, por exemplo, ó, o ano, vou pegar lá para o final, 2017. Ele já, ó, ele fez o filtro desse aqui, todos os gols de 2017, né? E do Brasil ele também fez o filtro dos gols de 2017. Só que aqui, obviamente, só do Brasil. Se eu vier em país e filtrar Brasil aqui, os dois aqui tem que ser iguais, porque agora esse cara tá com o filtro completo, né? Brasil e ano. Esse aqui, Brasil já vinha e eu filtrei o ano. Se eu fizer o filtro com outro país aqui, por exemplo, eu quero de Argentina até aqui. Tá vendo? Esse cara aqui é o padrão, ele vai respeitar todos os filtros. O segundo que a gente fez, ele ignora os filtros de país. Ele filtra por todas as outras dimensões. Ano, o que mais que eu tenho aqui? Ano, cidade, torneio, todos os outros filtros, todas as dimensões ele vai respeitar. Mas a dimensão de país eu deixei fixa com o Brasil, tá? Beleza. Vamos voltar lá no nosso documento. Então eu posso usar esse cara e eu posso usar uma mais complexas, usando um operador aqui para juntar outras duas, por exemplo, tá? Então, vamos agora ver com detalhe cada um desses itens, né? Vamos ver só identificadores, depois a gente vê os operadores e os modificadores. Tá? Vamos começar aqui pelos identificadores. Então, quais são as possibilidades que eu tenho quando eu estou trabalhando com... Deixa eu fechar esse cara aqui. Quais são as possibilidades quando eu estou trabalhando com os meus identificadores? Eu vou criar uma sheet nova aqui, vamos chamar de identificadores. Tá?
E eu vou só copiar esse primeiro aqui, porque ele é a nossa base, né? Vou copiar ele, que é a nossa base, tá? Eu vou tirar os filtros aqui e vamos ver esses identificadores. Então, eu posso ter como identificador o número 1, eu posso ter o cifrão, eu posso ter aqui um cifrão 1, né? Aí aqui no caso esse 1, ele pode ser 1, 2, 3, 4, né? Eu posso seguir a numeração. Esse cara aqui também eu posso seguir a numeração. E eu tenho outras opções, vamos cada um. 1 representa o conjunto completo de todos os registros no aplicativo, independente de quaisquer seleções feitas. O cifrão, ele representa os registros da seleção atual. Ele é equivalente a não definir nenhuma expressão de conjunto. Vamos ver esses dois aqui. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui e vou colocar um com o cifrão 1 com o cifrão e o outro só com 1. E a gente vai ver a diferença entre eles. Então, eu vou pegar aqui, vou abrir as chaves e vou colocar só o número 1. Essa expressão só tem identificador, ela não vai ter modificador, não vai ter operador. E esse aqui vai ser o cifrão. Aqui, espaço aqui é irrelevante, eu estou colocando só para facilitar, para ficar visual. Então, beleza. A gente precisa do filtro, né? Senão a gente não vai conseguir enxergar as mudanças aqui. Vamos pegar o filtro. Eu vou copiar o filtro daqui também. Vou colocar ele no canto aqui. Arrastar para cá. Ok. Então, esse cara, eu disse que ele mostra todos os registros independente das seleções atuais. E esse aqui, ele mostra de acordo com as seleções atuais. O que isso significa? Se eu vier aqui e selecionar de 2010 até 2018, esse cara muda, assim como esse. Porém, esse aqui não muda. Se eu selecionar um país, esses caras mudam e esse aqui não muda. Então, independente de qual dimensão eu estiver selecionando, esse cara aqui com o número 1, ele ignora. Então, ele vai mostrar o conjunto completo de todos os registros no aplicativo, independente de qual seleção eu estou fazendo. Já o cifrão é a mesma coisa que não tivesse nada. Tá? Colocar o cifrão ou não colocar nada, nesse caso, é a mesma coisa. Por quê? Ele vai estar sempre respeitando a seleção que está sendo feita. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, beleza. Sim. Então vamos continuar. Esses dois são fáceis. Então, se em algum momento você quer deixar num painel uma informação fixa, eu quero mostrar tudo que foi vendido, independente da minha seleção, eu quero deixar um painel só com as informações consolidadas da minha base de dados, né? Eu quero mostrar todas as receitas, todas as despesas, eu quero mostrar uma informação consolidada, você vai usar esse identificador número 1. O próximo, os outros dois próximos aqui. Então, o cifrão 1, ele representa a seleção anterior. E aí, se ele tivesse posto cifrão 2, ele representa a antepenúltima, né? Não, a penúltima. O 1 representa a última, o outro a penúltima e assim por diante. A seleção para trás. E o underline 1 representa a seleção para frente. O underline 2, 2 para frente. Vamos entender isso aqui. Eu vou copiar esse cara aqui. De novo, vou colocar mais 2 aqui. Colocar mais 2 aqui. E vamos colocar. Um é o cifrão 1. Eu posso até editar por aqui, não tem problema. E o outro é o cifrão underline 1. Tá? Vamos lá. Esse próximo aqui ele já está até com 0 porque não tem o próximo. Esse aqui é o anterior. Reparem a seleção atual. A seleção atual é esse cara aqui.
é o 12. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Esse aqui que a gente... Label color. Vou colocar ele de marrom. Beleza. Esse cara aqui é igual à seleção atual. Os dois vão ser sempre iguais. Eu vou colocar até a mesma cor neles aqui. Vou colocar verde. Esse aqui é verde. Esse aqui é verde. Tá. Então, reparem, a seleção atual é o 12.550 e pouco. Quando eu selecionar outro, fiz uma outra seleção. Olha quem passou a ser a seleção anterior, ou seja, a última seleção que eu tinha feito. O 12.500 é a última. E agora a atual é a 572. Quando eu selecionar outra coisa, a anterior passa a ser a 572. Né? E assim por diante. Ah, beleza. E a próxima? Eu não tenho próxima, né? Eu não tenho próxima. Como é que ele vai saber o que eu vou selecionar na próxima vez? Ele não sabe. Mas eu tenho essa opção aqui, ó, que é step back, né? É o voltar. Então, quando eu tenho um voltar, aí sim, aí ele consegue ter um registro de qual é a próxima, né? A próxima, no caso, é o 596. Se eu voltar mais um, quem vai ser a próxima? É o 572. Então, quando eu passar para frente, ó, o 1255, que é atual, vira anterior, e a próxima vira o 596. E assim por diante. Tá? Esses casos aqui são casos mais específicos, tá? Você não vai usar isso aqui com tanta frequência. Mas existe a possibilidade, a ferramenta permite que você use isso daqui. Pode ser que em algum momento você precise. Beleza, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Só o Vinícius está assistindo a aula, hein? Ninguém fala, ninguém escreve. Sem dúvidas, Thiago. Quem mais? Quem mais tá vendo aí? Coloca aí, gente. Quero saber se vocês estão acompanhando ou se só ligaram o Hangout e foram jantar. Beleza. Show. Então vamos continuar. Tem mais gente para falar aí. Vai colocando aí. Ok. Beleza. Então, são esses... Já vimos 4 identificadores, faltam só 2, tá? Esses aqui são mais fáceis ainda. A gente tem aqui o marcador e o estado. O estado alternado, né? O que é um marcador? Você vai lá, faz uma seleção, por exemplo, você vem aqui e faz uma seleção de todos os países que começam com a letra D entre os anos 2000 e 2005. Tá? A gente fez um tipo de filtro aqui, mas esse filtro poderia ser muito mais complexo. Você poderia ter filtrado muitas outras dimensões, tá? Fazendo uma série de coisas. E aí você precisa fazer uma comparação com outro valor, ou você precisa fechar o seu aplicativo e você só vai abrir de novo no outro dia, você vai perder essa seleção. Então, existe uma opção aqui que é marcador, né? Esse bookmarks aqui. Quando eu venho aqui em marcador, eu crio um novo marcador, vou dar um nome para ele. País, underline D, underline, eu falei o quê? 2000 a 2005. Vou até copiar isso aqui porque eu preciso ver depois. É um nome, tá? Beleza, 2000 a 2005. O nome pro seu identificador ali. Ok. Quando eu fecho isso aqui, volto, posso estar na página que eu quiser. Se eu clicar aqui em marcador e clicar nele, pronto. Ele volta para mim aquele estado ali, aquele marcador, tá? É um ponto de save ali que você faz. Isso aqui é bem legal, você usa bastante isso. Vamos supor também que mais de uma área use o mesmo dashboard, o mesmo projeto. Então você tem uma área de vendas que está utilizando, uma área de logística, então cada um faz uma análise diferente. Então você pode criar esses marcadores aqui, tá? Ou vamos supor que
tem uma equipe que trabalha com... Você divide esses países aqui em grupos, né? Não necessariamente por ordem alfabética, mas você faz uma divisão de grupo. Você tem uma equipe que trabalha com esses países aqui. Aí você seleciona eles e chama e cria um marcador chamado Grupo A. Eu vou criar um marcador aqui chamado Grupo A. Ou poderia separar por continente, enfim. Depois você seleciona outros países, cria Grupo B. Então você faz esse tipo de marcador aqui. E aí você pode utilizar esse marcador aqui, utilizar esses marcadores como identificadores também, tá? Vamos criar esse cara aqui. Vamos filtrar esse aqui, vamos colocar aqui. Fácil, tá? Eu só venho aqui e vou colocar dentro da chave o nome do marcador. Que no caso ali, vamos pegar aqui, Grupo A. Quando eu der OK, pronto. Ele tem lá os 7.000 e alguma coisa. Se eu vier aqui no meu bookmark e selecionar o Grupo A, olha lá, ó, 7.000, bateu, tá? Se eu fizer um outro agora com esse cara aqui, país D 2000, 2005, então você pode fazer imagina que eu criei 3 grupos aí, grupo A, grupo B e grupo C, e eu venho e faço essa análise aí, ó, país, underline D, underline 2000, underline 2005. Então, olha lá. Então, quantos gols foram feitos com o grupo A, quantos gols grupo B, grupo C, tá? E você pode, obviamente, usar isso nos gráficos, tá? Aqui eu estou colocando o KPI, que é uma forma bem visual aqui, mas você pode colocar isso nos gráficos também. Vamos lá. Vamos para o último identificador aqui, que é o estado. Ele é bem parecido com o marcador, só que a função dele é diferente. Você pode criar um estado. Quando a gente vem aqui no Master Items, né, a gente já viu que a gente pode criar dimensões, que a gente pode criar medidas, a gente pode até pegar uma visualização, um gráfico específico e colocar como uma visualização mestre, mas eu posso criar também estados alternativos, tá? Vamos entender o que é isso. Eu vou criar um estado aqui, vou chamar de estado 2, tá? Bem simples. Criei esse estado 2. E aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Estado 2. O estado 2, quando eu seleciono aqui, ó, ele fez a modificação para mim nos que permitem modificar, né? Por exemplo, esses caras aqui modificaram. O estado 2 continuou. Por quê? É como se ele estivesse num contexto diferente. Ele não está no meu contexto padrão, tá? Eu vou colocar um outro filtro aqui. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou falar que esse filtro aqui, ó, tá? Ele tem as mesmas informações, as mesmas dimensões, né? Os mesmos campos aqui, ano e país. Só que eu vou falar que esse segundo filtro aqui, ele pertence a um estado alternativo que é o 2. Ó lá. Então eu tenho no estado 1 esses caras. Vou botar o estado 2 aqui de vermelho para ficar com vermelho. Quando eu seleciono aqui agora esse cara, quem muda é esse aqui, porque ele está num estado diferente, tá? Ele está no estado 2, tá? Então, para isso que serve. Se você quiser criar contextos diferentes, você quer fazer uma tela onde você quer que as modificações daquela tela não afetem as outras telas, por exemplo. Então, você cria um estado específico, é como se fosse um contexto específico para aquela tela, coloca os filtros e as medidas, todas com aquele estado específico, e pronto, ela está meio que independente, ela está isolada do restante do projeto, tá? Para isso que serve esse estado aqui. Eu posso utilizar o estado, eu posso utilizar o marcador como
identificador. Tudo bem? Diego Vinícius. De boa, professor. Tranquilo, gente. Então tá. Vamos pro. Aqui tem outros. Aqui são exemplos. Já até mostrei exemplos de todos, mas aqui são os exemplos dos identificadores. Operadores. Próximo. Então, os operadores são usados para incluir, excluir, cruzar, conjuntos de dados inteiros ou em partes. Todos os operadores usam conjuntos como operandos e retornam um conjunto como resultado. Aqui é bem conjuntos igual vocês já estão acostumados mesmo, tá? União, interseção, o XOR, né? Lembra do XOR? Sim. Beleza. Então, esses são os 4 operadores que a gente pode utilizar aqui no set análise. União, então retorna o conjunto de todos os registros pertencentes a qualquer um dos 2 operandos. Eu tenho a exclusão, que retorna o conjunto formado pelos registros que pertencem apenas ao primeiro conjunto, mas não ao outro. Eu tenho a interseção, que é o conjunto dos registros que pertencem aos 2. E o XOR, diferença simétrica, que é a operação que retorna um conjunto formado pelos registros que pertencem a um dos 2. Né? É o ou exclusivo lá. Pertence a um ou outro. Exemplos. Aqui eu tenho um menos cifrão. Né? O que é um? Todo mundo. O que é cifrão? Selecionados. Então, nesse caso aqui, ele retorna a venda de todo mundo, menos de quem está selecionado. Então, ele meio que faz o inverso do que a seleção ali faria, né? Esse aqui, ele retorna a interseção, as vendas da interseção entre o que está selecionado e o marcador BM01. Esse aqui, ele mostra as vendas excluídas pela seleção e o marcador. Então, eu botei entre parênteses. Então, eu posso combinar, né? Eu usei o mais aqui, combinando esses dois, e usei o menos. Retorna vendas excluídas pela seleção e o marcador. E esse aqui, vendas do ano 2009 associadas às seleções atuais e adiciona o conjunto completo dos dados associados à Suécia em todos os anos. Inclusive é o mesmo exemplo que estava lá em cima. Vamos para o clique. Vou criar um novo aqui. Vamos chamar de operador. Operadoras. Vou de novo copiar esse cara aqui. Esse cara aqui. Que é o gol. São os gols de todo mundo. E vou copiar também esse filtro aqui. O primeiro que eu quero o contexto geral. O estado normal, não quero estado alternativo, não. Vou colocar ele aqui. Ok. Então, primeiro, antes da gente utilizar esses caras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma medida aqui e vou pegar todos os gols do Brasil. Vou até copiar daqui, ó. Eu tenho aqui todos os gols do Brasil. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Como vocês já sabem, eu vou escrever aqui gols do Brasil. Beleza? E eu vou fazer um outro aqui, que é gols do ano de 2017. Então eu vou colocar aqui ano, e aqui eu vou colocar 2017. Beleza? Só mudei aqui e ali. Tá. Eu vou colocar ele como número completo pra gente, né, que aquele é redondo, eu vou colocar completo porque a gente vai fazer conta, então eu preciso dessa informação completa. Tá. Então, beleza. Aqui eu tenho todos os gols do Brasil, aqui eu tenho todos os gols de 2017. Tudo bem? Tudo bem, né? Vamos ver agora esses operadores. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó.
e vou copiar eu estou fazendo aqui, ó. Os dois operadores, tá? O operador do primeiro e o do segundo, o identificador e o modificador do primeiro, o identificador e o modificador do segundo, e eu vou colocar o operador aqui, mais. Beleza. Vou tirar esse legenda aqui, vou colocar mais. E agora eu vou copiar ele 4 vezes, 3 mais 3 vezes aqui, para a gente analisar cada um deles com calma, tá? Vamos pegar aqui. Então, ó, eu só peguei o que tá em gols do Brasil, essa parte é gols do Brasil, essa parte é gols de 2017, e eu vou usar os operadores, todos os 4, para a gente ver o que cada um deles faz. Mais, menos, vezes, só criar por aqui. E o dividido. Na verdade é a interseção e o outro é a diferença simétrica. Ok, gente? Eu só coloquei as 4 possíveis operações aqui. Coloquei as 4 possíveis operações e agora a gente entende cada uma delas aqui. Então vamos para a primeira. União. É a união como vocês já conhecem, né? Então eu tenho aqui tudo que está no grupo A com tudo que está no grupo B. Ah, deu uma bugada na calculadora aqui. Ó, deu uma bugada na calculadora, mas acho que dá pra... Então eu tenho no grupo A 1074. E no grupo B eu tenho 1456. Aí deu 2530 e aqui deu 2521. Por quê? Sabe me dizer? Como é que é o negócio? Peraí. Vamos lá. É união, né? É união. Esse mais aqui significa união. Vou até escrever aqui. Mais é união. O menos é exclusão. Esse é interseção. Esse 5 escreve interseção. Não tem esse C aqui. E o outro é a diferença simétrica, ou o XOR. Vou escrever XOR. A gente está analisando agora a união, tá? O que seria a união? Tudo que está no conjunto A mais tudo que está no conjunto B. Então eu tô A, B, tá? Gols do Brasil mais gols 2017. Essa é a minha expressão aqui. Gols onde o país é Brasil, mais gols onde o ano é igual a 2017. Quando eu uso o união mais, ele vai pegar tudo que está aqui mais tudo que está aqui. Aí eu falei, pô, então se é tudo que está ali mais que está lá, eu vou somar. 1074 mais 1456. Quando eu fiz essa soma, ele deu 2530. Não deu 2521. Por que será? Isso aí. É isso aí, a galera matou. E matou o Rafael também. Tipo um diagrama de Venn, ele não se repete. Quando a gente fala de união, é o quê? A mais B menos a interseção de A com B. Por quê? Se eu tivesse em um conjunto A, B, C, D, no outro conjunto ele tem C, D, E, F. Quando ele for juntar tudo, ele não vai repetir. Vamos pegar aqui pegar o Excel aqui, ó. Imagine que grupo 1, grupo 2. Aí eu tenho aqui A, B, C, D. E aqui ele tem C, D, F, G. Quando eu for fazer a união desse cara aqui, o mais, o que ele vai colocar? Ele vai pegar o A, o B, o C, o D
o E, o F e o G. O C e o D que tem nos dois, ele não vai colocar aqui de novo, C e D. Ele não vai repetir. Ele coloca uma vez só. Então, tudo que tem tudo que está em comum, ele não repete, que é o que aconteceu aqui. O que ele tem em comum? É a interseção, né? Interseção é o que está em comum entre os dois. Então, se eu pegar esse 2530 aqui e subtrair 9, ele vai dar exatamente o 2521. Então, ele pega todo mundo que tem aqui, mais todo mundo que tem aqui, e subtrai a quantidade que tem repetido. Então, nesse caso, 9 é a interseção, ele está repetindo. Então, eu tenho... vamos dizer, então a gente já pode... Já até matou a parte da interseção. Eu tenho 9 gols que foram ao mesmo tempo no Brasil em 2017. Então, gols do Brasil. Se eu selecionar aqui Brasil, vamos ver, Brasil, e no ano 2017, eu tenho exatamente os 9 gols. Tá? Se eu tirar o ano, eu tenho 1.074 só no Brasil, eu tenho 1.456 só em 2017. Então, o que tem em comum entre eles? 9 gols. União entre eles, 2.521. Exclusão. Exclusão é tudo que tem. Retorna. Operação binária retorna um conjunto formado pelos registros que pertencem apenas ao primeiro, mas não ao outro. Então, ele vai pegar, a exclusão seria isso aqui, ó. Ele vai pegar o A. Dá um espaço aqui. Exclusão seria isso aqui. Ele vai pegar o A, vai pegar o B. Quando chegar no C, ele fala, opa, o C existe aqui, então pula. O D, o D existe aqui, então pula. O E tem aqui, E. Aí ele pegou o A, o B e o E. Então, no caso, 1 menos 2, né? Se fosse 2 menos 1, ele pegar só o F e o G. Então, grupo 1, tudo que tem no grupo 1, menos o que tem no grupo 2. Então, nesse caso aqui, 1.065 são todos os gols do Brasil que não ocorreram em 2017. Como é que essa conta também dá pra gente comprovar aqui, ó. A gente consegue comprovar essa conta também aqui, ó. Todos os gols do Brasil, 1.074. Menos a interseção entre eles, 9. Olha lá, 1.065. Então, todos os gols do Brasil, menos os 9 de 2017, é esse cara aqui. É o 1.065. É a exclusão. E o último é a diferença simétrica, ou seja, são todos os registros que pertencem a um dos dois, mas não aos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui que pertence a um dos dois, mas não aos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui os 2.521 gols, menos os 9 gols que pertencem aos dois ao mesmo tempo. É como se fosse a união deles, menos a interseção. Tá? Porque eu tirei aqueles gols que eles têm em comum, ou seja, eu tirei os gols de 2017 do Brasil. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, ó, união eu tenho todos os gols do Brasil, mais todos os gols de 2017, independente do país. Tá? Então, eu tenho todos os gols do Brasil, independente do ano, mais todos os gols do 2017, independente do país. Quando eu tenho a exclusão, eu tenho todos os gols do Brasil, menos aqueles que foram de 2017. Quando eu tenho interseção, eu tenho só os gols do Brasil de 2017. E quando eu tenho o Shore, eu tenho todos os dados que estão nos dois. Então, todos os gols do Brasil, depois todos os gols de 2017, menos aqueles que foram ao mesmo tempo no Brasil e em 2017. Então, eu tenho todos os gols do Brasil, exceto os de 2017, e eu tenho todos os gols de 2017, exceto os do Brasil. É o Shore. E aí, acabou a parte de operadores. São só esses 4. Então, lembrando, identificadores tem a ver com a seleção ali, né? Com os dados que estão selecionados. Se ele vai mostrar todos
todos os registros, independente da seleção, se ele vai respeitar a seleção, se ele pega a seleção anterior, a seleção para frente, se ele pega marcador ou não. Quando eu estou falando de operadores, aí eu estou juntando, é quando eu estou trabalhando com dois grupos, né? Eu tenho dois grupos e como que esses dois grupos vão se comportar ali? Um e outro, um menos o outro, interseção de um com o outro. E aí, por último, os modificadores, que é esse carinha que fica... Deixa eu voltar aqui, o Brasil. Identificador é o cara que está ali entre os sinal de maior e menor. Então, o modificador consiste em um ou vários nomes de campo, cada um seguido de uma ou várias seleções que devem ser feitas no campo. Modificadores começam e terminam com chevrons, né, que é o sinal de maior e menor. Né? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Retorna as vendas da seleção atual, porque ele está com o cifrão, onde order date igual a delivery date. Então, eu posso comparar um campo com o outro aqui, order date igual a delivery date, ou posso colocar um valor específico, aí eu coloco entre chaves. Aqui ele vai retornar todas as vendas da região dos Estados Unidos, desconsiderando a seleção atual. Então, aqui retorna todas as vendas da seleção dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, ó, esses aqui a gente já usou, né? Esse caso aqui, que é diferente, retorna as vendas da seleção, mas com a seleção de região removida. Olha que isso aqui é interessante. Eu coloco região igual e não coloco mais nada. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos pegar mais um aqui. Chama de modificadores. Chamar aqui de modificadores. Eu vou pegar aqui, de novo, essa seleção aqui. Colocar aqui no canto. Esse filtro. Vou pegar o soma luz da casa e vou colocar aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar o de outra cor aqui para não ficar... Esse cara aqui. Vou tirar aqui o uso do Brasil. Ao invés de eu colocar o país igual ao Brasil, eu vou colocar assim, ó, país igual. Tá? Não vou colocar nada. O que ele vai fazer aqui? Ele vai ignorar a seleção de país. Ó. Quando eu selecionar país, ó, ele ignora. Se eu fizer qualquer outra seleção, selecionei o ano, ele filtra. Selecionei cidade, selecionei qualquer outra dimensão, ele faz a seleção. Só que de país ele ignora. Tá? Então, essa é uma opção da gente trabalhar. Outra opção que eu tenho, essa aqui é o mesmo exemplo, né? Porque se eu usar o cifrão aqui ou não usar nada, ele continua respeitando as seleções atuais, então ele não vai... É o mesmo exemplo, tá? O resultado final é o mesmo. E esse cara aqui, ó, esse aqui é interessante também. A gente pode fazer um E, ao invés de eu colocar usar um operador, eu posso colocar dentro do mesmo modificador, tá? Dentro de um chevron só. Year igual a 2000, vírgula, region igual a, aqui no caso começa com U, então ele retorna as vendas da seleção atual, mas com novas seleções, ambas em year e em region. Eu poderia colocar isso aqui também, ó. Eu posso vir aqui e colocar. Vou pegar where país igual a Brasil, vírgula, ano igual 2017. Também é uma possibilidade. Opa, faltou colocar o 2017 entre 2017 entre chaves. Olha lá, aqueles 9 gols que eu mostrei para vocês lá da interseção, né? Então eu posso usar a interseção, posso usar dessa forma, ou eu posso usar
também dessa forma aqui. Colocar dentro do mesmo chevron, eu coloco país igual a Brasil, vírgula, ano igual a 2017, vírgula, outra coisa, vírgula, outra coisa. Tá? Que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar assim também, ó. Deixa esse cara aqui. Eu vou pegar aqui, ó, todos os gols que o país é Brasil. Que é só pra gente... Brasil. Eu vou fazer um outro aqui de todos os gols que o país é Angola. Então, 224. Eu posso selecionar que dos gols que o país é Brasil é Angola. E eu não preciso colocar assim, ó, país, vírgula, Brasil, vírgula, país igual Angola. Eu posso colocar dentro da mesma chave. Eu posso colocar vírgula, Angola. Tá? Brasil, vírgula, Angola. Olha lá. Somar isso aqui. 1074 mais 224 dá 1298. Tá? Então, eu posso fazer esse tipo de seleção assim. Lógico, aqui os dois da mesma dimensão, país. Né? Aqui são dimensões diferentes. Então, país igual a Brasil, ano igual a 2017. E o último que ele mostrou ali, que é, por exemplo, ó, eu posso fazer um filtro de todos os países que começam com A. E aí, quando eu vou fazer isso, vocês já devem imaginar, asterisco, né? Eu estou acostumado com SQL, só que aí, quando eu vou fazer isso, eu tenho que colocar aspas. Aí eu tenho que colocar ele entre aspas, tá? Que aí ele vai fazer todos os países que começam com A, ou seja, eu tenho A e qualquer coisa depois. Se eu quisesse todos que terminam com A, eu colocaria asterisco A. Então, nesse caso aqui, todos os países que começam com A. Ele deu 3.637 gols. Vamos ver se é isso mesmo? Se eu selecionar aqui vai ter que aparecer o 3.637. Então, lá é o Azerbaijão. Olha lá. Que aqui está arredondada, né? Vamos botar o número inteiro aqui e vocês vão ver. Number 3.637. Então, todos os países começam com A. E, fim, acabou. Essas são as possibilidades que a gente tem aí. A gente tem aqui é só o geral, né, que eu fiz com vocês, mostrando. Aqui a gente tem os identificadores. Aqui a gente tem os operadores. E aqui a gente tem os modificadores. Dúvidas? Tá de boa. Tranquilo, né? Isso aqui é uma coisa que vocês precisam fazer, praticar, para poder pegar. Não adianta a aula tá gravada, vocês assistam de novo. Eu vou disponibilizar essa base e vou disponibilizar esse dashboard aí também, esse projeto para vocês entrarem e mexerem. Mas o ideal é que vocês peguem essa base e tentem fazer. Eu quero ver todos os gols que ocorreram entre 2005 e 2010 no país tal, e faz essa brincadeira. Faz essa brincadeira com as expressões, faz essa brincadeira com alterando os identificadores. Eu quero ver o gol de todo mundo, mas eu quero ver gols de todo mundo acumulado só no ano tal. Agora eu quero ver a seleção anterior, eu quero ver um marcador tal, cria marcador, cria estado alternativo. E aí vocês vão pegar como que faz, tá? Eu não vou passar nenhum exercício disso aqui, porque vocês estão fazendo o trabalho para entregar para mim na semana que vem, tá? Então eu não vou passar nenhuma atividade definida para vocês para fazer em relação a isso aqui. Mas eu gostaria que vocês explorassem. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. E aí na aula que vem a gente dá uma olhada nesses trabalhos aí. Então beleza. Vou encerrar por aqui.